Na última reunião do Copom, nós tivemos mais um aumento na taxa de juros, saindo de 12,25% ao ano para 13,25% ao ano, um aumento aí de 1% na taxa básica de juros do Brasil. Bom, isso impacta a economia como um todo, mas eu não quero nesse vídeo falar dos impactos. Eu quero falar mais ali de fato os impactos, mas não na economia, mas os impactos nos investimentos e também o impacto no psicológico dos investidores, tanto conservadores e tanto os moderados, arrojados e agressivos que tendem a ter mais parcela de renda variável. Por que eu gostaria de falar disso com vocês nesse vídeo? Bom, a taxa Selic subindo bastante, 13,25% na data desse vídeo, mas com perspectiva de poder chegar até 15%, segundo ali já XP Asset, Itaú Asset, o próprio Banco Central, o próprio boletim do Banco Central já estima uma taxa de juros em 15% ao ano. Inclusive, se a gente for ver as estimativas de mercado para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, é já um grande consenso, 93% no mercado já negocia e já estima 1% de aumento na próxima reunião. Ou seja, a próxima reunião que vai ocorrer dia 18 de janeiro e dia 19 de janeiro, já tem ali um grande consenso que o aumento ele vai ser de 1%. Ou seja, já na próxima reunião do Copom já está contratado uma taxa de juros aproximada de 14,25% ao ano. Inclusive, isso já foi até comunicado pelo próprio Banco Central, né? Então, em dezembro, quando ainda era o Roberto Campos Neto, né? Ele já sinalizou que teria 2 aumentos de 1% cada um, totalizando 2%. 1% já ocorreu, que foi essa última reunião que teve em janeiro. O próximo é em março, ali a próxima reunião. Então, bem provável, o mercado já está estimando isso e já está trabalhando com essas perspectivas de aumento de 1% na taxa de juros na próxima reunião. E bom, com o aumento de juros assim relativamente rápido e forte, os investidores conservadores eles ficam bem animados, né? Porque se você tem uma taxa de juros relativamente maior no CDI, o cara que coloca ali num CDBzão de CDI tá rindo à toa, porque não tá correndo nenhum tipo de risco e tá tendo um retorno ali de 0,9, 0,95, líquido 0,9, líquido de imposto já após ali esses novos aumentos da taxa de juros. Mas uma pergunta é, primeiro, isso é sustentável a longo prazo? E segundo, isso faz sentido economicamente, pensando por longo prazo, pensando em economia, em taxa de juros elevada? Porque os investidores moderados, arrojados, agressivos, eles tendem a sofrer mais nesse período de juros mais alto. Por quê? É o tipo de investidor que vai ter renda variável na carteira. O moderado numa porcentagem menor, 10, 20%, mas quando você tem um ativo caindo 10, 5, 7%, isso impacta a carteira como um todo. Então, não vem colhendo bons frutos aí esses perfis que tendem a ter renda variável na carteira. Moderado, agressivo, arrojado. E nesse momento você deve estar pensando, pô, eu falei renda variável no Brasil não compensa. A ideia é ficar alocando só em renda fixa e tá tudo certo. E se você não tem perfil para renda variável, tá tudo bem, tá? Realmente faz sentido, se você tem um perfil mais conservador, é ficar em renda fixa CDI. Mas nesse vídeo eu quero abrir um pouco o leque e a mente de vocês sobre como que os ciclos econômicos eles trabalham no Brasil, não só no Brasil, no mundo, né? Mas eu vou trazer o exemplo do Brasil e como que isso impacta as cotações dos ativos de risco aqui no Brasil. Bom, para você ver como que a taxa de juros aumentando e perspectiva de aumentar mais, porque o mercado ele trabalha com estimativas, então o mercado já precifica um movimento futuro. Então, quando a gente está falando de a cotação está movimentando hoje, ela está movimentando por conta de notícias de hoje, mas além disso, ela está movimentando por estimativas já futura. Ou seja, já tem uma taxa de juros contratada para 14,25%, 15% ao ano, o mercado já vai antecipar e já vai fazer ali a precificação dessa nova taxa de juros nas cotações hoje. Então, a gente trabalha tanto com notícias atuais e tanto com notícias futuras. O mercado ele é bem dinâmico nesse ponto. Mas só exemplificando como que juros altos é péssimo para renda variável, se a gente pega o ano de 2024, que foi marcado por grandes quedas no mercado de renda variável e alta na taxa de juros, se você pega o ano fechado, você tem o IDIV, o IFIX e o IBOV negativos. IDIV, índice das principais empresas pagadoras de dividendos, IFIX, índice dos principais fundos imobiliários e IBOVESPA, índice das empresas mais negociadas aqui no Brasil.
Com isso, vários investidores se questionam se ainda faz sentido manter a alocação em renda variável, nesse cenário de juros altos e renda variável caindo. Então eu vejo várias pessoas se questionando, pô, será que renda variável faz sentido no Brasil? Será que vale a pena? E para contextualizar que nesse momento nem apenas os investidores arrojados estão sofrendo, mas até os conservadores, mas que se aventuraram colocando no Tesouro IPCA+, ali, falando assim, é o investimento mais seguro do Brasil, não tem risco, né? Não tem risco de volatilidade. Então a pessoa foi lá, alocou numa NTNB, que, por exemplo, em 2021, com prazo de vencimento em 2040, como que ficou a cotação do investimento dessa pessoa nesse ano de 2024? NTNB longa aí, nesse exemplo, a de 2021 para 2040, caindo 15,87% no ano. Então pensa comigo, você investe no Tesouro IPCA+, renda fixa, tesouro brasileiro, investimento seguro, você está negativo quase 16% no ano. Que isso? Tá certo isso? Então, o investidor fica até um pouco mais com o pé atrás, né? A realidade é que juros altos é bom apenas para o investidor 100% conservador que aloca tudo em CDI. Esse pensando no cenário em juros altos. Se a gente for olhar de forma econômica, olhando na economia como um todo, juros altos é péssimo. O juro alto só é bom para investidor conservador e para poder controlar a inflação. Fora isso, para todo o resto, questões econômicas, é péssimo. Então, se você pensa para um cara que tem uma empresa, um empresário, ele pensa duas vezes antes de expandir o negócio dele. Pensa comigo, se ele vai tomar crédito e os juros no mercado está 14%, 15% ao ano, o custo da dívida é muito alto, então às vezes inviabiliza muito ali a operação do empresário. Às vezes uma pessoa quer comprar um apartamento, quando ela vai fazer a taxa de financiamento, ela vê que o juros está muito alto, está 13%, 14%, 15% ao ano, porque a taxa de juros no Brasil está alta, a taxa básica de juros. Então a pessoa deixa de comprar um apartamento porque a taxa está alta naquele momento. Então para a economia, juros altos é, infelizmente, ali, desaceleração econômica, o que é muito péssimo ali, pensando no crescimento econômico, PIB e por aí vai. Então, para uma economia ser próspera, ela precisa de juros baixos, tá? Para ter grandes investimentos ali em empresas, negócios e etc. E isso que vai trazer o crescimento econômico, mais emprego, maiores salários e por aí vai. Tá? Então, eu acredito muito nessa tese aí que quem gera a expansão econômica aqui no Brasil são as empresas, são as indústrias e não o governo. Por isso que a gente precisa de juros baixos, tá? Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Como que é a sensibilidade da taxa de juros na economia, tá? Nos mercados de capitais. Se a gente pega o ano de 2016, início de 2016 até 2021, que a gente tinha no início de 2016 taxa de juros de 14,25% ao ano. E desse ano, de 2016 a 2021, a gente só veio trabalhando de quedas e manutenção da taxa de juros, saindo de 14,25% a 2% ao ano. Você pode observar que foi uma queda bem forte e em ciclos ali longos, né? Foi mais de 4, 5 anos de juros baixos, juros caindo e etc. Não juros baixos, né? Em alguns momentos o juro estava alto, mas em constante queda e manutenção. O que eu quero trazer para você? Como que o mercado de renda variável comportou nesse momento? Quando a gente tinha taxa de juros caindo. Você acha que os ativos de risco performaram bem ou mal aqui? Então vamos lá. Se você abre essa mesma data, 2016 a 2021, como que os ativos de risco comportaram em momentos que os juros Brasil eles estavam em queda, em constante queda? Você pode ver o IDIV, índice das principais empresas pagadoras de dividendos, subindo 229%, Ibovespa subindo 173%, NTNB, aquela agora emitida em 2010 para 2040, subindo 136%, e FIX subindo 103%, e uma B5, que é Tesouro IPCA, com prazo de vencimento até 5 anos, subindo 74%, e você tem o CDI ali subindo seus 45% nesse período. Então, para você ver que o CDI nesse cenário ele ficou bem tímido, né? Ele ficou bem para trás dos principais indicadores aí de renda variável e até de renda fixa ali de inflação, por exemplo. Mas você pode observar que as empresas, principalmente Ibovespa e DIV, cara, subiram bastante e deram uma porrada muito grande. E agora a gente pegando o outro ciclo, o ciclo depois desse, que os juros voltou a subir, saiu de 2% e foi até os seus 13,25%, você pode observar no gráfico aí o aumento de juros. Os juros veio caindo, né? Que isso foi de 2023 para 2024, se manteve estável e voltou a subir novamente ali, final de 2024 para 2025. Taxa Selic, esse movimento. Como que os ativos de risco comportaram com taxa de juros aumentando?
Aí você pode observar nesse gráfico o mesmo cenário. 2021 a 2025, os mercados acionários responderam a essa alta de juros. Então, você teve o CDI, o IMAB5 ganhando de todos os outros indicadores. Então, IDIV, Ibovespa e FIX ficando bem para trás. Por quê? Foi um cenário muito bom, novamente, para a renda fixa CDI, mas não foi outro cenário bom para a renda variável. Então, qual que é a conclusão disso tudo? Se você investe pensando por longo prazo, 10 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos e para cima, faz muito sentido você manter uma alocação estrutural no qual vai ter renda variável e fazer o constante rebalanceamento. Mesmo que em dado momento você perca para o CDI, mas se você alonga esse horizonte de investimento pensando para o médio, curto e longo prazo, você vai ter cenários de ciclos de alta que, se você tiver já posicionado em renda variável, comprando na alta de juros, que consequentemente as cotações elas tendem a estar mais espremidas, quando a gente está com juros mais altos, as cotações da renda variável tendem a cair, você consegue ter esse carrego do preço médio mais interessante para o longo prazo. E o oposto é verdadeiro. Então, às vezes você tem um juros mais baixo, renda variável lá em cima, você está com um baita lucro, às vezes faz sentido você realizar, voltar a alocar para renda fixa e ir pegando esse constante ciclo econômico. Mas eu entendo que se você é conservador, você tem que ter só renda fixa mesmo, bem seguro, mas se você já é um investidor moderado, arrojado, agressivo, aceita variações na sua carteira pensando para o longo prazo, tem essa visão de longo prazo, entende esses ciclos econômicos, faz muito sentido você ter renda fixa na sua carteira, mas também ter a renda variável e fazer esse constante rebalanceamento na sua carteira de investidor. Mas e aí? Qual que você prefere? Só renda fixa mais renda variável, só renda variável? Qual que é o portfólio que você mais gosta? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.